pessoal, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Sérgio. Hoje estou com um convidado, Beto Mamede. Obrigado por você aceitar esse convite, viu, Beto? Imagina, que fico contente, né, de ser lembrado para fazer parte da história de Mineiros do Tietê. Isso. Ô, Beto, aonde você nasceu? Eu nasci aqui em Mineiros do Tietê. Aliás, da minha época, né? Eu sou nascido em Mineiros do Tietê mesmo. Eu nasci na minha casa, na casa do meu pai, da minha mãe. Puxa Eu vida! sou filho de parteira. A parteira da minha mãe foi a dona Luísa Psiguini. E eu nasci no dia 29, não, já era dia 30 de agosto de 1960. Na época, meu pai era prefeito e, segundo a minha tia me contou, minha tia Célia, que meu pai era prefeito e teve um baile de formatura, aliás, um baile de aniversário da cidade. E na época, né, pouca gente vai saber disso, o clube era onde hoje a loja do Boca Rica. E estava tendo um baile lá. E meu pai sempre gostou de bolero. E ele trouxe para cantar aqui em Mineiros, no baile de aniversário da cidade, um cantor chamado Gregório de Barrios. E foi nessa hora que eu nasci. Quando eu estava tendo a festa lá já do dia 30 de agosto de 1960, aí foram avisar, chamar ele, esse negócio todo aí. Aí ele foi conhecer o filho, o terceiro filho dele, né? Então, foi aí que eu nasci, aqui em Mineiros do Tietê. Eu posso falar que eu sou mineirense mesmo, entendeu? Embora hoje mudou a nomenclatura para Mineiros Tieteense, mas eu sou da época que era mineirense mesmo. Na rua 27 de agosto eu nasci. O número eu não me lembro agora. Olha, Beto, eu não sabia. Eu achei que você nascia em outro lugar, mas menos daqui, Mineiro. Não, Você tinha nasci aqui nascido. mesmo. Por isso que eu falo que eu sou mineirense, entendeu? Aham. Eu não nasci em Jaú, fui registrado em Mineiros, não nasci em Dois Córregos, fui registrado em Mineiros. Eu nasci como muitas pessoas nasceram, como minha esposa também nasceu, também de parteira, entendeu? Então, Viu, faz Beto? parte. Então você estudou aqui, seu ensino médio? Aqui eu fiz vou falar da minha época, como que era. O ginásio, por exemplo, eu fiz aqui até o terceiro ano, eu fiz da Antônio Ferraz, né? Aí depois do quarto ano eu fui para Barra Bonita, mudei para Barra Bonita com a minha família, e eu estudei no Fernando Costa, que fica atrás da Prefeitura Municipal de Barra Bonita, e fiz lá o quarto ano, né, que seria a quarta série. Depois eu fiz o ginásio, que na época, né, também chamava de ginásio. Na minha época, por exemplo, tinha que fazer o exame de admissão. Isso aí nem existe mais, aliás, a molecada de hoje nem sabe o que é isso. Esse exame de admissão você tinha que fazer uma prova de matemática e língua portuguesa para você entrar no ginásio. Era muito cobrado isso daí. E você tinha que alcançar a média 7, tanto da matéria de língua portuguesa como da matéria de matemática, para você começar a fazer o ginásio. Isso foi na década de 70, né? E então foi nessa época aí que eu entrei no ginásio de Barra Bonita, no Sene, na escola Sene de Barra Bonita. Se não me engano, ele fica na rua 14 de dezembro de Barra Bonita. É a rua que sai lá no hospital de Barra Bonita, São José. E ali eu estudei, fiz a oitava série ali, né? E depois eu fui fazer o colegial. Aí eu fui morar em São Paulo, trabalhei em São Paulo. Mudei para São Paulo com a minha família. Aí eu comecei a fazer curso técnico e comecei a trabalhar. Foi aí que eu comecei a trabalhar em 1976. Eu comecei a trabalhar na farmácia.
A gente chamava de menor, né, naquela época. Então eu fazia o serviço de office boy, fazia o serviço de varrer farmácia, limpar a farmácia, é, essas coisas aí que fazia. E depois ali que eu comecei a trabalhar como, vamos dizer assim, um balconista de farmácia. E ali eu trabalhei depois em outras farmácias, trabalhei em distribuidora, mas tudo como auxiliar de farmácia, entendeu? E aí depois, infelizmente, em 1978, abril de 1978, a minha mãe veio a falecer em São Paulo. Aí, tanto é que o corpo dela está enterrado em Barra Bonita. Aí nós mudamos para Barra Bonita. Aí ficamos pouco tempo em Barra Bonita. Uma coisa que eu vou contar agora, que pouca gente sabe, é que naquela mudança para Barra Bonita, aquela coisa toda, por um momento difícil da nossa vida, porque você perde a mãe, você perde o pilar da casa, você pega o alicerce, você perde o alicerce da casa, né? E como eu sempre falo, que o sexo frágil de uma casa é o homem e nunca a mulher é o sexo forte. Então, aí, aquela dificuldade toda, a minha irmã começou a trabalhar no Bradesco de Barra Bonita, o meu pai trabalhava numa distribuidora, e eu fui trabalhar no Hotel Estância de Barra Bonita. E foi uma época chata, difícil, mas eu tinha que fazer isso. Tinha que trabalhar. Eu fui trabalhar de mensageiro. Para quem não sabe o que é mensageiro, é aquela pessoa que fica do lado do recepcionista e o recepcionista chama o mensageiro para a gente levar as malas para o quarto ou para o carro do hóspede, né? E dali, como não sei se vocês conhecem o Hotel Estância de Barra Bonita, lá não é por quarto, como apartamento, como costuma de hotel, é tudo por chalé, né? Que ali antigamente funcionava para os funcionários da CESP, né? E ali depois foi comprado por um grupo empresarial de São Paulo e montaram o Hotel Estância de Barra Bonita, está até hoje lá. E eu fui trabalhar lá. E tem uma passagem que eu sempre conto para as pessoas. Eu estava trabalhando num sábado à tarde no hotel e estava chovendo, garoando. E eu usava sapato de sola de couro. Não é esse sola de borracha que hoje em dia tem, né? Aí eu peguei e fui. Tinha que levar a mala lá pro casal de japonês, muito simpático. Aí eu levei as malas lá embaixo, só que ele tava com um carrão lá, um Alfa Romeo. Aí ele desceu e eu tinha que levar aquela mala. Na hora que eu peguei a mala, eu era muito magro na época. Eu pesava acho que 69, 70 quilos, né? Aí eu peguei e falei, nossa, como é que eu vou levar essa mala aqui, né? Era uma mala amarela, grande. Aí eu peguei, empurrei a mala, fui levando ela até na beira do rio ali, onde estava o chalé do casal. E por infelicidade minha, eu olhei a mala assim, a mala que era amarela ficou verde por causa da grama. E aí eu tive que limpar tudo, aí eu deixei no quarto do casal, tudo. Aí expliquei como é que funcionava o quarto, essas coisas. Depois eu subi e aí naquele sábado eu trabalhei. Teve um problema no hotel lá. Aí eu ganhei, teve um casal, tava tendo a convenção da Volkswagen lá. Aí eu atendi uma criança assim, né? Porque lá tinha uma caixa de medicamento. E uma criança passou mal lá, uma criança filho de um alemão, que era um grande lá da Volkswagen. E o menino melhorou. Aí, em forma de agradecimento, na hora de ir embora, o secretário dele foi lá, me pôs no meu bolso. Era moleque, eu tinha 17 para 18 anos. E ele colocou no meu bolso um envelope.
Foi, isso aqui o doutor fulano de tal mandou entregar para você. Eu falei, muito obrigado. Agradeci tudo, foi embora. Aí deu 4 horas, era o horário que eu saía. Era das 6 às 4 que a gente trabalhava. Aí eu saí no domingo às 4 horas da tarde. Cheguei na minha casa. A primeira coisa que eu fui fazer foi ver o envelope. Na época eu ganhava 280 cruzeiros, né? E aquele senhor lá me deu 2 notas de 500. Para quem é da minha época vai lembrar que era uma nota que tinha 5 caras, assim, 5 rostos, né? Uma determinada figura da história. E, quer dizer, deu quase, vamos supor, no dia de hoje seria R$ 1.000, né? Aí eu falei, 1.000? Aí eu pensei bem, falei com meu pai. Aí na segunda-feira, à tarde, eu fui trabalhar. Não fui trabalhar, eu fui lá e pedi minha demissão. E aí eu saí de lá. Aí eu entrei na cooperativa da Barra, na farmácia Cooper Barra. Aí trabalhei lá um tempo. Inclusive pouca gente sabe daqui de Mineiros, uma história que eu vou contar rapidinho. Que o chefe meu, quem montou aquela farmácia da Avenida Pedrometo ali, fui eu e o meu chefe. E o meu chefe é uma pessoa daqui de Mineiros que pouca gente conhece, que é o Paulinho Giacomini. Ele que era o meu chefe da Cooper Barra ali. E embora a gente brigava bastante, mas nós montamos a farmácia ali. E depois teve a inauguração no sábado, tudo pelo seu Orlando, pela dona Marta. Mas foi um episódio dali, meu pai resolveu montar a farmácia em Mineiros, nós viemos para Mineiros. Aí começou a trabalhar em farmácia aqui, graças a Deus deu tudo certo. E depois daqui, depois de um determinado tempo, eu fui fazer faculdade em Araras, de biomédicas. Aí que começou minha carreira, uma vida completamente diferente, mas aí você fica com o seu critério e as suas perguntas agora. Então só narrei um pouco da minha vida. Seu pai era farmacêutico? Na época, tinha uma lei no Conselho Regional de Farmácia que permitia as pessoas que trabalhavam 10 anos registrado em farmácia e depois eu não sei mais o período de quantos 30 anos, passou para 30 anos depois. Então, depois tinha mais 10 anos de propriedade, né, que o cara tinha que ser proprietário de farmácia. Aí ele recebia um título de farmacêutico provisionado, né? Então, mas essa lei logo caiu, acho que em 1964. E depois, meu pai era farmacêutico provisionado e aqui de Mineiros tinha só 2. Aliás, 3. Teve o meu pai, teve o seu Pedro Brandão, que era também provisionado, e depois o seu Nelson Mangili, que depois teve farmácia em Dois Córregos. Inclusive eu fiz faculdade de farmácia depois com o filho dele, o Marcelo. E o Marcelo está até hoje com farmácia em Dois Córregos. Então, era essa lei aí. Mas depois logo caiu. Então, meu pai teve essa oportunidade, o seu Pedro também e o seu Nelson Mangili. Entendi. E depois que você se formou, você foi para onde, Beto? Eu primeiro fiz faculdade de biomédicas em Araras, né? Aí eu entrei na faculdade em 1983 e terminei a faculdade em 1986. Aí eu fui trabalhar em São Paulo. E era um lugar muito difícil de entrar. E eu conversei com um professor meu, que eu era monitor dele, professor Diniz. Aí eu fui trabalhar lá, fazer um estágio lá, né? De 1 ano no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Foi lá, o prédio fica lá na Avenida Doutor Arnaldo, em frente ao cemitério do Araçá, ali
2 quarteirões da Avenida Paulista. Aí eu trabalhei lá 1 ano, departamento de pesquisa. Eu tive a felicidade de pegar a época de 1985 e 1986, né? Foi a época que eu comecei lá, 87, que foi o boom da AIDS. Né? Quando começou a AIDS, então pouca gente conhecia. Tanto é que do lado do Instituto Adolfo Lutz, na época tinha um hospital, tem um hospital chamado Emílio Ribas. Esse hospital Emílio Ribas, em São Paulo, ele atende casos de doenças infecto-contagiosas. Depois, quando começou o número de AIDS e aidético aumentar muito, então esse hospital ficou só atendendo pacientes com AIDS. E nós, lá do laboratório, fazíamos exames dos pacientes, né? A parte de sangue, a parte de urina, a parte de parasitológico. E foi ali que eu descobri que eu estava no caminho certo da minha profissão, porque realmente era tudo que eu gostava da minha vida, gostava de fazer. Tive a oportunidade de aprender muito, com ótimos profissionais. Tive uma chefe muito rígida, mas ela era muito exigente, mas eu aprendi muito com ela, a doutora Rosa. Ela era farmacêutica, então, professora da Universidade de São Paulo, de farmacologia, e eu tive a felicidade de, como ela gostava de mim, eu era uma pessoa muito dedicada, e uma coisa que eu sempre fui na minha vida, muito Caxias, porque da mesma forma que eu cobro os outros, mas antes de cobrar os outros, eu me cobro muito. Embora o meu signo permita isso, que eu sou o signo de Virgem, né? E todo virginiano é chato, todo virginiano é chato, todo virginiano é exigente e é perfeccionista. A minha esposa que fala isso, entendeu? E, então eu gosto de tudo nas coisas certas. Eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Se você pode fazer direito uma vez, por que fazer 2, 3 para remendar, não é verdade? Então eu sou chato por natureza mesmo. Eu sei que eu sou chato, tudo. Assume mesmo. Mas eu não vou conseguir mudar. Agora eu tô com 64 anos, não vou mudar agora, né? Então dá ali. Pra melhorar, né? Se você não for, né? Ali eu aprendi muito, tive a oportunidade também lá em São Paulo, e trabalhando no Adolfo Lutz de manhã, à tarde, né? E ali naquela época lá era gostoso de morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. E nós lá do laboratório, nós íamos almoçar ali que é tudo perto ali, né, no Hospital das Clínicas, que era alimentação, era tudo à base nutricionista e tal. Era uma coisa muito interessante. E também tive a oportunidade de dar aula 6 meses num cursinho de biologia. E eu dava uma matéria de genética. E deu tudo certo lá, mas depois eu tive proposta para continuar em São Paulo, para fazer um concurso interno lá, para ser efetivado no estado. E lá, como é classificado lá, pré-cientista é chamado de biologista. Eu tive toda a oportunidade, fiz várias áreas ali que eu trabalhei, mas eu nunca gostei de São Paulo. E foi ali que eu perdi minha mãe, uma coisa muito triste, então eu falei, não, vou embora daqui. Aí conversei, fui embora. Aí, porque em Araras era uma escola assim, muito exigente. E era uma escola na época, hoje nem existe mais isso. Onde ficava essa escola, Alberto? Ficava 2 quilômetros da cidade de Araras. Ela pertencia na época ao Grupo Ometo, né? Que lá tem a usina São João. E o doutor Hermínio Ometo, que era o dono da faculdade. Eu tive a sorte de ter estudado com a neta dele, chamada Viviane. E aquela faculdade era uma faculdade chamada uma faculdade municipal, embora era mantida pela usina. E era uma escola muito boa, com ótimos profissionais, ótimos professores. O
professor que tinha um nível mais baixo lá era mestre. A maioria era tudo doutorado, os professores que eu tive. E lá tinha uma exigência da faculdade. Para você terminar o curso, você tinha que fazer um exame oral no quarto ano, que lá era 4 anos. E era no final do quarto ano, no meio do semestre, no primeiro semestre do quarto ano, você tinha que fazer um exame de. Quem é da área vai saber o que eu vou falar agora. Tinha que fazer um exame oral de microbiologia geral. Era você e a professora. Nossa. Era assim, exigente. E você tinha que alcançar a média 7 para você passar. Ela ia fazendo as perguntas. Então você tinha que falar o que estava nos livros de microbiologia. Meio de cultura, tipo de bactéria, crescimento de bactéria, duração. Enfim, a microbiologia é tudo que existe no mundo, está a microbiologia. E eu tive a felicidade, minha professora chamava Consuelo, ela morava na cidade de Rio Claro. E aí eu tive a felicidade também, passei já na primeira prova, porque tinha 2, 3 provas, mas eu passei na primeira. Aí depois, no final do ano, em dezembro, eu fui fazer a última prova no exame oral com o professor meu, o professor que eu mais gostei na minha vida, chamava Dr. Luiz Carlos, ele era biomédico, médico, e ele tinha 4 títulos de mestrado. Ele era muito inteligente, mas ele era muito exigente também. Mas no exame oral com ele fez 80 perguntas para mim. Era microbiologia médica, né, que era o final. E ele fez para mim 80 perguntas, eu acertei as 80. Até tinha uma colega do meu lado, chamada Denise, ela pegou e falou, nossa, chega Luiz Carlos, o Beto acertou tudo até agora. Mas ela fez questão, ele falou, não, ele tem que provar para mim que ele merece uma nota melhor. Eu estava lá à disposição e me lembro que a última pergunta foi sobre hepatite. E a resposta certa era hepatite B. Então ele narrou um quadro clínico, um quadro de exames laboratoriais, né? E em cima dos exames eu dei o resultado. Ele falou, qual que é a patologia, né, que o médico está pedindo, está suspeitando, né? Aí eu falei, a hepatite B. Ele falou, tá certo, agora chega. Eu fui segundo ele falou, eu fui o único aluno da turma que tirou 10. Tanto é que ele fez questão de escrever na minha frente, no boletim lá, no caso, nota 10. D-E-Z. 10. Deu os parabéns para mim. Aí eu fiquei sabendo por que ele fez tantas perguntas para mim. Porque eu estava no 2º ano de faculdade, e ele foi dar uma prova e ele me pegou colando. Me deu 0. E aí eu nunca estudei tanto microbiologia na minha vida e até hoje eu sei tudo que eu estudei, eu aprendi tudo que eu estudei. Eu devo muito a ele, isso é. Aprendeu. E então ele me cobrou no dia do exame. Eu acho que ele está certo e para mim foi muito bom, porque eu passei com louvor. E depois dali terminei a faculdade de biomédicas, fui para São Paulo, fiz exame, trabalhar no Adolfo Lutz. Aí como eu vim embora para Mineiros, aí meu pai cogitou comigo se eu não queria fazer medicina. Aí eu falei que não, nunca fui chegado em medicina. Sempre admiro, é uma profissão, acho que é a profissão mais bonita que existe, né? Mas eu falei, não, eu quero fazer o que eu gosto. E eu sempre gostei de química. Aí eu comecei a entrei na faculdade em Bauru, na USP lá, e fui fazer faculdade de farmácia. Como eu tinha feito faculdade de biomédica, então eu consegui eliminar várias matérias, né? E eliminei várias matérias, então o curso de farmácia eu fiz em
um ano e meio. Porque lá tem, na época minha, tinha muita matéria como teologia, filosofia, metodologia e a parte das químicas, né? Química analítica, química orgânica, química inorgânica, enfim. Química farmacotécnica, onde você aprende a fazer remédio, farmacognosia, que é onde você trabalha com plantas. E aí eu fiz essa faculdade, tive louvores, fechei com 8,9, foi minha média. E aí eu tive 3 oportunidades na minha vida. 2 eu fiquei triste de não poder seguir. Eu estava terminando a faculdade de farmácia em Bauru. Aí eu recebi a proposta de ser professor auxiliar da universidade que eu estudei. Eu ia trabalhar na área de química farmacêutica com o professor Gilberto e também fui convidado para trabalhar com a professora Letícia de farmacotécnica. Só que nessa data também tinha a minha apresentação no Exército de Bauru, no Exército. E eu tinha feito a prova, mas eu não sabia o resultado. Aí eu fui ver a média na faculdade, passei em primeiro lugar. Aí eu fui me apresentar lá no Exército, em Bauru, fica ali perto da Universidade de São Paulo, de odontologia. Aí eu fui, Major Nelson, que era o cara que mandava lá, e ele viu minha nota, viu meu currículo, tudo. Falou, nossa, é ótimo. Você vai trabalhar no departamento de elite lá em São Paulo, no Hospital 9 de Julho. Nossa, porque geralmente o pessoal ia fazer um tipo de ia trabalhar fora do estado de São Paulo, né? Amazonas. Era que nem fosse um projeto Rondon. E aí eu tive essa felicidade, fiquei tudo contente. Só que eu não esperava, que tinha o exame médico, né? E no exame médico eu fui reprovado, porque ainda tenho, eu já operei 3 vezes, eu tenho varizes, né? Nossa, Beto. Fui cortado por causa das varizes. Você era novo, né? Mas tive varizes, comecei a ter varizes que apareceu no meu corpo dos 18 anos. Isso aí foi o prêmio que eu trabalhei, que eu ganhei, de ter trabalhado em farmácia, de ter sido farmacêutico, de trabalhar muito em pé. E eu também dava aula em Barra Bonita, né? Na faculdade lá de Barra Bonita, na FUMB. Eu dei aula quando eu já estava trabalhando como biomédico e já estava estudando como farmacêutico. Eu dava aula na fundação de Barra Bonita. Eu dava aula no curso de técnico de açúcar e álcool. Eu dava aula de química. E na faculdade eu dava aula de uma matéria chamada biometria. Biometria, pouca gente vai saber o que é. É uma matéria que é assim, é uma soma da matemática com anatomia. Ou seja, é as medidas do corpo humano. Então, eu explicava isso daí, fui professor lá durante 5 anos, no curso de educação física e no curso de açúcar e álcool. Dei aula 5 anos lá, recebi títulos de melhor professor, homenageado especial, fui paranin, fui patrono. Olha. Tive esse presente aí que Deus me deu. E também, aí terminei a faculdade de farmácia. E se não entrou então no exército, nem chegou? Não. Vesti minha roupa e fui embora. Fiquei tão bravo comigo mesmo, que eu fui a pé, para quem conhece Bauru, lá do exército até a rodoviária, eu fui a pé. E fui me xingando. Imagino. E tem um detalhe, era meu aniversário. Nossa! Aí passou um tempo, eu estava trabalhando aqui em Mineiros,
pouca gente sabe dessa história que eu vou contar também. O pronto-socorro de Mineiros do Tietê, hoje também é chamado de pronto atendimento, quem começou a obra desse pronto-socorro foi o prefeito José Figueiredo. Depois terminou o mandato dele, ele saiu, aí entrou o prefeito José Dirceu Alves, aí eu fui trabalhar com ele como farmacêutico, que eu já estava formado, junto com o Beto Mercadante, que não mora mais em Mineiros do Tietê, filho do antigo prefeito de Mineiros, o Dídio Mercadante, sobrinho do Dr. Pio Mercadante, junto com outro médico aqui chamado Dr. Carlos Roberto Rassi, nós montamos o pronto-socorro. Ah, não tinha. Não tinha. Aqui em Quando Mineiros, foi isso? 1988, nós inauguramos em Onde 1989. eles iam ser atendidos? Naquela época lá só tinha o posto de saúde. Onde é hoje ali, lá Só existia o centro de saúde. Ali atendia o Dr. Pio, como sempre atendeu, mais de 60 anos ali. E foi uma excelente pessoa de ter trabalhado junto, aprendi muito com o Dr. Pio. E pouca gente também sabe dessa história. O primeiro emprego do Dr. Carlos Nassif, que era cardiologista, que infelizmente faleceu, o primeiro emprego dele foi aqui no posto de saúde de Mineiros do Tietê. E a doutora Lenira, que hoje é chefe do Hospital Amaral Carvalho, o primeiro emprego dela foi aqui em Mineiros do Tietê, aqui no posto de saúde. E depois teve pediatra, teve dentista, mas era um serviço, vamos dizer assim, um serviço limitado, porque funcionava de segunda a sexta e das 8 às 5 da tarde. E aqui em Mineiros do Tietê existia 2 farmácias. Então, os proprietários de farmácias, os farmacêuticos, resolviam o problema da cidade. E tinha uma ambulância que funcionava aqui para levar pacientes em caso de urgência. Que era o senhor Isvaldo Gasparotto, que era o motorista. Então ele fazia viagem para São Paulo, levar paciente, às vezes quando precisava de urgência em Jaú, 2 Córregos, né? Barra Bonita. Mas não tinha o serviço que tem hoje a saúde, melhorou muito. Então você participou desse projeto, então? Nós montamos o pronto-socorro. Vou falar pronto-socorro, porque na minha época era pronto-socorro. Montamos o pronto-socorro, equipamos o pronto-socorro, montamos a farmácia do pronto-socorro ali. Tinha farmácia lá dentro? Tinha. Essa farmácia, quem trabalhava na farmácia, eu que era o farmacêutico, que tinha um amigo meu que eu gosto muito dele, e era o Valdemar. Valdemar, que é pai do Vagnão, que trabalha na prefeitura. O Valdemar, a gente trabalhou muito tempo junto e foi muito divertido aquele tempo que a gente trabalhou junto aí. E foi uma época muito gostosa que a gente trabalhou ali. E teve raio-x aqui em Mineiros, aparelho de raio-x. Teve na época? Depois parou? Depois chegou a funcionar? Chegou, funcionou. Aqui em Mineiros, na época, tinha o pronto-socorro, onde é o pronto-socorro, tinha a sala de raio-x, tinha o técnico de raio-x, que era o Oswaldo, rapaz de Jaú, tinha um médico que fazia isso daí, que era o Dr. Omar, de 2 Córregos, e tinha o Carlos Rassi, Dr. Carlos Rassi, que era o cirurgião geral. O primeiro emprego do Marangoni, que é o médico hoje que atende segunda-feira à noite, ele começou a trabalhar aqui com a gente. Marangoni, pouca gente sabe disso, nós fizemos cursinho junto em Jaú. Aí eu fui fazer biomédicas, ele foi fazer medicina. Então teve vários médicos aqui e era muito bom. E foi a época que o governador era o Orestes Quércia, ele municipalizou a saúde. E quando municipalizou a saúde, começou a vir bastante dinheiro, medicamento. E foi essa época que o prefeito José Dirceu Alves, ele
aproveitou e montou o pronto-socorro, né? É uma coisa muito bonita. E o pronto-socorro também equipamos as farmácias. Chegou a parar caminhões em frente ao posto de saúde, em frente ao pronto-socorro, caminhão de leite ninho, caminhão de sustagem, com produtos da Nestlé, para abastecer as farmácias. E foi assim que começou a saúde aqui em Mineiros do Tietê. Aí depois foi aprimorando com outras pessoas, tudo. Depois eu saí, o Beto também saiu, o Dr. Carlos foi embora, que começou a trabalhar no Hospital de Barra Bonita. Aí a gente se separou, nós três se separamos. Mas foi uma época aí que o pronto-socorro, quem montou foi o prefeito José Dirceu Alves, e nós auxiliamos o Dr. Carlos Rassi, o Beto Mercadante e eu. Olha, isso eu não esperava, não. Beto, coisa rápida, não... Não, eu pode ficar à fiquei em dúvida. vontade. Essa faculdade que você fez municipal em Araras não era pago, né? Não, era pago, Era pago. particular. Tá. E deixa eu falar outra coisa. Na época da AIDS, que você trabalhou, você viveu naquela época lá, durante o período de trabalho no laboratório, havia muito preconceito, né? Bastante. Se chegou, por exemplo, ninguém queria trabalhar, tirar sangue, com medo de pegar, era muita coisa assim. Não, não tinha Não tinha contato. informação, vamos dizer Não, assim. não, por exemplo, eu não tinha contato com os pacientes. Nós fazíamos exames de todos os tipos lá. Desde doença de Chagas, que era uma coisa muito comum na época em São Paulo, porque vinha muito imigrante do Paraná, e porque o Paraná era um estado na época, né? Hoje não, mas na época tinha muitas casas de madeira, tal, então eram muito suspeitos de doença de Chagas, né? E nós fazíamos os exames no paciente. Era um exame assim que pouca gente já viu fazer. Você pegava, porque lá tem uma estufa onde tem vários animais lá dentro do Adolfo Lutz. Então, tem ganso, lá tem barbeiro, bicho barbeiro, né, que chama de bicho barbeiro. O barbeiro. Então, a gente, como o barbeiro é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, então precisa de ter um alimento para ele. O alimento era o sangue do ganso, né, que era usado ali. Tudo pessoas especializadas, trabalhava veterinário ali, trabalhei com técnicos, com médicos, com cientistas e fazia essas pesquisas lá, como toxoplasmose, enfim, trabalhamos com gato, com soro de cachorro. É uma cidade lá, para quem é da área, se encanta, né? E os testes que era feito com pacientes suspeitas, né, de doença de Chagas, pegavam o barbeiro, que não tinha sido inoculado ainda, né? Então você colocava o bicho barbeiro aqui no braço da pessoa, cobria com uma gaze, coisa antiga, né? Ô, louco! Cobria com uma gaze, punha 3, 4 barbeiros aqui no braço, aqui no outro braço, e ficava por um determinado tempo ali. Aí você retirava, que o sangue, eles iam chupar o sangue do paciente, né? Aí retirava, aí as técnicas retiravam o cabelo, aí depois marcava a data para sair o resultado do exame. Aí as meninas lá faziam o teste. Aí você pegava o barbeiro, sacrificava o bicho, aí você pegava, apertava ele, através das fezes dele, você fazia as lâminas, né, para fazer a microscopia. Aí você fazia a microscopia e dava lá, quando era positivo, dava o triatomas infestas ali, que era o transmissor da doença de Chagas. Quando não dava, o paciente não tinha doença nenhuma. E isso daí todos os testes eram em formas vivas, né, que a gente fala. Era uma coisa muito bonita ali. Aprendi tanto ali que até hoje eu nunca mais esqueci. Esqueceu. Sabe, é que nem você assistir um filme e você lembrar das cenas do filme. Foi aquilo que passou na minha vida. Foi um momento muito gostoso ali. E vou falar uma coisa.
tudo que eu aprendi de microscopia para trabalhar em laboratório, e eu nunca aprendi com nenhum doutor da vida, não. Quem me ensinou microscopia foram dois técnicos lá de São Paulo. Um era o seu Eurico, que era um carioca, e o outro era o seu Zé, um pernambucano também, fantástico. Me ensinou muito. Então, ali que eu aprendi microscopia com os dois. E isso eu sempre falo, que não foi nenhum doutor que me ensinou, não. Foi dois técnicos que eu respeito demais. Aliás, eu respeito todas as profissões, né? Mas que toda profissão tem que ser louvada por Deus, que é uma coisa abençoada, né? Uhum. Porque o camarada, se trabalhar, ele engrandece o ser humano, o trabalho. E eu respeito demais todas as profissões. Claro. Aí depois que você saiu do pronto atendimento, você foi pra onde, Beto? Então, aí que eu saí daqui do pronto atendimento e fui trabalhar em Barra Bonita. Já trabalhava lá, já dava aula lá. E aí eu peguei e fui trabalhar, que eu recebi uma proposta de trabalhar no hospital de Igaraçu. Fui trabalhar no hospital de Igaraçu. Trabalhei um ano lá. E depois eu voltei para Mineiros. Eu recebi uma proposta, quando eu trabalhava em Igaraçu, de um amigo meu de Barra Bonita, para montar um hospital em Tocantins. Nossa! Para montar um hospital em Tocantins. Estava começando o estado de Tocantins, né? Era na cidade de Palmas, que hoje é a capital. Aí eu recebi essa proposta. Eu aceitei a proposta. Era para montar um hospital lá, então eu precisava de um farmacêutico. Eu ia como farmacêutico, mas o Zezinho Ragone de Barra Bonita que me chamou, e a esposa dele, que era um fisioterapeuta, né, fisioterapeuta. Depois foi trabalhar mais um amigo meu de Barra Bonita, que também era profissional da saúde. E mais umas duas pessoas que não eram de Barra Bonita, eu nem cheguei a conhecer. A gente ia para lá, ia ser tudo financiado pelo governo de lá, tudo, na época, prefeitura, não sei, para montar o hospital lá em Palmas, Tocantins. Aí eu comecei a acertar minhas vidas em Barra Bonita, como eu morava em Barra Bonita. Aí teve um sábado, isso é uma história que parece novela, que eu vou contar agora. E eu vim para Mineiros para me despedir do meu pai, né? Porque já estava quase tudo certo de viajar na semana seguinte para Tocantins. Aí eu vim para Mineiros, conversei com meu pai ficou meio triste, chateado, mas entendeu minha posição. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí na época, onde é o Santo Grau hoje, tinha uma lanchonete ali, que era do Paulo Silvestre ali, né? E a gente foi lá. O pai falou, vamos lá tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. E a gente foi. Fui eu, o meu pai, e mais o meu irmão mais velho e o meu sobrinho. Então nós fomos. Vamos lá, sentamos na mesa, começamos a conversar, tudo. Aí, de repente, eu olhei do lado assim, vi uma mulher bonita. Falei, nossa, que mulher bonita, hein? Aí, fiquei ali, olhando ela, começou a me olhar também e tal, não sei o quê. Tudo bem. Aí, meu pai, terminamos ali, tudo, meu pai falou, você vai ficar, Beto? Falei, vou ficar, depois eu vou para casa. Aí, meu pai foi embora com meu irmão, com meu sobrinho, eu fiquei ali. Aí fui conversar com essa moça. Aí conversei com ela, tudo. E aí eu fiquei interessado por ela, né? E pelo jeito ela também ficou interessada por mim. Aí foi um momento ali que
Foi aquela hora que eu falei que eu não ia mais para Tocantins, né? Aí que eu conheci a minha esposa. Aí a gente ficou, começamos a namorar, tudo. Aí eu já mudei os planos da minha vida, falei com os amigos meus de Barra Bonita, eu falei, ó, não vou mais para Tocantins, não falei o motivo. Achei a mulher da minha vida, não Falei, vou mais. eu não vou perder essa oportunidade, não. E aí eu fui, uma coisa que mais marcou o nosso relacionamento foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Ela falou, eu tenho um filho. E aí foi um presente que eu ganhei, que foi o Lucas, né? Então, foi uma coisa assim que foi muito bonito aquilo na minha vida. Aí a gente namorou determinado tempo. Aí nós casamos, estamos casando hoje. Se for somar, que nem eu brinco, né? O tempo de casado, mais o tempo de namoro, dá 34 anos que a gente tá junto. Então, pra quê? Então vamos ficar junto, pronto. Sim, sim. E foi assim que Você ganhou um grande presentão, que uma com média. certeza. Nossa, Foi o maior Lucas. presente que eu podia ganhar na minha vida. Meus filhos, né? Sim. E agora, outro presente que eu ganhei há 9 anos atrás foi minha neta. Então, coisa que eu falo, entendeu? A gente tem que fazer por merecer tudo. E Deus sabe o que faz. Eu respeito demais ele, sou cristão. Trabalhei muitos anos no TLC de Barra Bonita. Trabalhei no TLC aqui de Mineiros. Trabalhei no TLC de Jaú. Trabalhei no TLC de Dois Córregos. Até em Macatuba eu fui parar uma vez. Então, quer dizer, são coisas que faz parte da vida. Como fala, dá licença só um pouquinho, só para terminar, como fala o grande poeta chileno, Pablo Neruda, confesso que vivi. Então eu posso falar que eu confesso que vivi. Ainda espero viver mais algum tempo. Mas essa daí é uma história que é rica em detalhes, né? A minha história de 64 anos. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conhecer tantas pessoas boas no mundo. Pois não. Já que você falou que ela foi a mulher da sua vida, você foi bastante namorada? Teve bastante namorada? Eu não vou falar para você que eu fui santo, né? Nunca fui. Teve a época de faculdade, para quem estuda em faculdade, para quem faz faculdade fora, para quem mora em república, sabe muito bem o que eu estou falando. E tem, todos os lugares onde você não é marinheiro, mas todos os portos da vida você tem um cacho, né? E todo mundo tem, tanto as moças da época como eu, né? Como os amigos meus, as pessoas. Enfim, vamos dizer assim, eu sempre procurei viver. Roberto, aí depois você casou, aí ficou aqui mesmo em Mineiro. Casou e ficou aqui. Então, eu fiquei em Mineiros, aí como a gente trabalhava aqui no pronto-socorro, né? E trabalhava, tive farmácia também na época, mas eu não me dei bem como dono de farmácia, não. Acho que eu nasci... Por quanto tempo, Beto? 3 anos. Mas eu acho que eu nasci para ser funcionário, empregado mesmo. Eu sempre falei uma coisa que eu nunca mais eu resolvi mudar na minha vida. Amo ser empregado, amo bater cartão, amo passar o dedo, que agora é o dedo, na época minha era de cartão, e marcar ponto, ganhar hora extra. É a melhor coisa que tem. Pelo menos você tem direito a férias, a 13º, você tem fundo de garantia, você pode ter direito a passear, tudo. Enfim, que manda a lei trabalhista, que quem deu essa lei trabalhista para o Brasil foi Getúlio Vargas, né? Então a gente tem que agradecer a Getúlio, né? Então, eu gosto muito gostei muito de ter feito tudo isso. Hoje eu estou aposentado, mas eu fui diretor da saúde aqui em Mineiros, por exemplo, fui diretor da saúde 2 vezes e fui uma vez coordenador. Foi 2 vezes, a primeira vez foi no tempo do segundo mandato do Dirceu Alves e depois a segunda vez foi no tempo do Sabaini, que era o prefeito. E no tempo do seu Maurílio, o diretor da saúde era o Dr. Pio e eu era o coordenador, trabalhamos juntos.
E foi assim. E depois eu já era concursado como farmacêutico na prefeitura. Aí eu acabei me aposentando aqui e faz 2 anos vai fazer 2 anos agora em abril que eu estou aposentado. Aposentar. Roberto, antes se você pensa ser farmacêutico, né? Que acabou levando você a se formar farmacêutico, você queria ter a outra profissão quando você era mais novo? Por exemplo, mais novo, você queria na outra área? Nunca pensou essa Não, possibilidade? não. Sempre foi minha área, sempre foi essa. Sempre foi mexer com saúde, com remédio. Eu sempre gostei de misturar coisas, entendeu? De misturar um líquido com outro, fazer reação. É, enfim, era um risco também que minha família corria, porque eu tacava fogo quase em tudo, né? De tanto que gostava dessas coisas. Então foi interessante, porque eu já sabia que a minha profissão seria dessa área mesmo. Não ia ter mudar nunca. Nunca tive uma outra, vamos dizer, uma outra aptidão, não. Tive. Nunca tive, não. Como você passou a maior parte da sua vida também trabalhando como serviço público aqui na área da saúde mineira e Tietê, né? Você acha que evoluiu bastante? Ó, Sérgio, eu penso Já foi assim, sabe? melhorando, teve uma época que foi melhorando, dá pra melhorar mais. Ah, eu acredito que dá para melhorar sempre. Fui para melhorar sempre. É, hoje eu vejo, por exemplo, na área da vigilância sanitária. Trabalhei 10 anos como diretor da vigilância sanitária. Eu acho que a vigilância sanitária tem que ser olhada com carinho pela atual administração. É, o, o- a saúde em si, é como eu sempre aprendi na minha vida. A saúde tem que estar sempre evoluindo, né? Você tem que estar sempre fazendo coisas que a população precisa. Principalmente na atendimento médico, atendimento odontológico, a parte de prevenção, né? Como agora tem, aqui em Mineiros tem acho que 3, né? ESF, Estratégia de Saúde da Família, que é uma doença, é um trabalho preventivo, a saúde pública, eu acho muito importante isso daí. A distribuição de remédio é importante também, porque o medicamento é uma coisa muito cara, né? A matéria-prima toda matéria-prima importada. Inclusive, eu estava vendo agora na televisão em casa, parece que dia 1º vai subir medicamento outra vez, dia 1º de abril. E então, é que eu penso assim, ó, tudo que for melhor para a população, para as pessoas carentes, para a cidade em geral, a saúde, como a educação, caminham de mãos dadas, né? Que a saúde precisa da educação e a educação precisa da saúde. Por exemplo, caso de dengue, que isso aí está assolando o Brasil. Se todo município tivesse educação na preservação do seu quintal, de manter o quintal limpo, de não jogar lixo na rua, de não jogar lixo em terrenos baldios, e nada disso, não teria água parada, não teria a dengue e muito menos um mosquito. Eu me lembro que quando eu estava no segundo, terceiro ano de faculdade em Araras, biomédicas, a doença, a gente estudava várias patologias, né? E no curso de parasitologia, dengue era uma doença que a gente nem quase estudou, porque já estava erradicado no Brasil. Não existia mais casos de dengue no Brasil. Olha, Isso foi em 1985, 86. É 1985, precisamente. Então, não tinha, a dengue tinha sido erradicada. Aí ela veio aparecer assim como surto na década de 90 e hoje na década de 2000, que nós estamos em 2025, aí extrapolou. Então, por que eu falo isso? Que se todo mundo tivesse educação
de manter sua casa limpa e tivesse educação de não jogar lixo em terrenos baldios, automaticamente não existia o lixão, vamos dizer. E automaticamente não existiria dengue. Mas tudo isso veio proliferar. Então, isso que eu estou falando, no começo da dengue, isso daí é o princípio. E se todo mundo cuidar do seu terreno, ou seja, se todo mundo cuidar da sua vida, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Então, a dengue, por isso que eu falei, a dengue caminha junto com a educação e saúde. Sim, sim. E você acha que nesse período que você trabalhou todo esse tempo, você teve algum vereador que soube fiscalizar? Ó, Ah, na parte da saúde eu falo. Ó, ah dá pra tinha, fazer isso. tinha cobrança, entendeu? De vereadores. Acho isso daí normal, acho que isso daí é direito deles, né? Afinal de contas, eles são representando o povo pelo poder legislativo. Aí eu acho assim, entendeu? Eu não tive nenhum caso assim de vereador assim que deu problema, eu briguei, eu discuti. Quando eu fui diretor da saúde, isso é uma coisa que eu sempre fiz como diretor da saúde, principalmente na administração do prefeito Sabaini, foi prestação de contas. Então não tinha por que me questionar, nem vereador, nem prefeito, nem o vice-prefeito. Porque eu prestava conta todo mês para os vereadores, para o senhor prefeito, para o senhor vereador, para o seu vice-prefeito. Então eu fui o único diretor da saúde que prestava conta de tudo que acontecia na saúde, desde de medicamento, quanto saía, quanto gastava de medicamento, quanto gastava de quilômetro de combustível, quanto quilometragem tinha, quantas consultas era realizada no pronto-socorro, quantas consultas era realizada no posto de saúde, as especializações, que eu comecei a implantar isso no posto de saúde, procurar trazer ginecologista, pediatra, diversificar, cardiologista, até neurocirurgião eu trouxe para Mineiros, que era o Dr. Pedro Paulo Timóteo da Santa Casa de Jaú. Trabalhou aqui também. Eu procurei sempre trabalhar nessa área específica, porque eu acho que todo mundo tem direito, desde a da gestante, desde a mulher, desde a criança, o adulto, o homem, todo mundo tem direito à saúde. Então, aí depois veio pessoas também que me ajudaram muito, que ajudaram a cidade, que começaram primeiro o SF lá em cima, o SF1, que é o nome do meu pai, foi na administração de Sabaini, depois teve o SF2, onde eu me aposentei ali, que é o vulgarmente chamado PSF do Cubano, e aí já era o prefeito, já era o Zé Vendramini, né? Depois, na mesma época do Zé Vendramini como prefeito, fez o SF3, que trabalha, que funciona hoje lá no centro de saúde. Então está funcionando, sabe? Isso aí é uma coisa muito boa, que engrandeceu o Mineiros. Sim. Então, você falou que prestava conta mensal, então dá pra trabalhar, né? Dá pro pessoal fazer isso aí todo mês. Não, é que até uma vez, um comentário ele era vereador, na época, foi 2 vezes vereador, tenho muita amizade com ele, o Paulo Santilli. Ele falou um dia, ele falou assim, o único vereador, o único diretor de saúde que prestou contas para o município foi você. Eu prestei contas para os vereadores e prestei conta para o prefeito e vice-prefeito, como eu já falei. E então é uma coisa que aí depende de cada um, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, porque antes da pessoa me cobrar, eu mostrava para ela a realidade. Por que eu falo isso daí? Porque na época, não é essa abundância de dinheiro que vem hoje, entendeu? Então eu tinha que, recursos eram poucos, né? Então eu tinha que saber me virar. Então eu prestava conta todo mês para os vereadores, para a população. Quando todas as vezes que precisavam de mim, eu ia na Câmara, explicava. Mesmo depois que eu não era mais diretor da saúde, eu era
diretor da Vigilância Sanitária, eu prestei conta de tudo. Sempre briguei para a saúde de Mineiros melhorar, a qualidade da água, clima, enfim, tudo isso aí. Então, cada coisa aconteceu na época que tinha que acontecer. Mas eu acredito que a atual administração eles vão caminhar no caminho certo. Eu torço para que a saúde vá para frente. De Mineiros, torço muito. Para todo o campo da saúde, né? Porque isso é importante, é necessário. Isso aí ganha toda a população de Mineiros. Né? Mas eu tenho fé que o pessoal da saúde vai fazer um trabalho bonito, como o pessoal da educação, enfim, todo mundo. E dá pra. Tem bastante coisa aí que dá pra terceirizar pra Unimed, né, Beto? Dá Depende. pra terceirizar, né? Do trabalho. É um pensamento isso daí que tem que ser muito bem estudado, elaborado. É um sistema de saúde que pode mudar o rumo da cidade, que pode mudar o rumo do atendimento ao público, né? Não sei se venha melhorar isso. Eu conheci o sistema de saúde de Agudos não, perdão, não me lembro agora a cidade. Avaré, justamente, sabia que era com A. Avaré, e é um sistema de saúde completamente diferente da que acontece aqui na nossa região. E funciona perfeitamente. Então, seria um sistema para o prefeito, para o diretor da saúde, para vice-prefeito, ir nessa cidade e conhecer, porque é muito interessante. É um projeto, é um programa que eu acredito que daria muito certo para a população de Mineiros Tietê. Você vai mudar completamente o sistema que é feito hoje. Aliás, não só em Mineiros, mas em outras cidades do mesmo porte de Mineiros Tietê. Que ganha tempo, economiza. Você ganha tempo, você economiza, o paciente é bem tratado, não estou dizendo que não é bem tratado. O tratamento dele vai melhorar muito. É uma coisa assim que tudo aquilo que é moderno, novo, você tem que aperfeiçoar para a população. Você falou que deu aula. Você era bravo quando você dava aula? Não, eu era chato mesmo. Eu era chato, exigente. Não dava um pontinho a mais na prova? Não, nunca dei. E tinha aluno lá na faculdade, no Açucarialco também, que odiava eu, entendeu? E uma pessoa aqui de Mineiros que me marcou assim, que eu fui professor dele, mas por pouco tempo ele abandonou, acho que ele viu que não era a carreira dele era mais o lado artístico, aí ele foi embora da escola. Pouca gente sabe que eu fui professor do Corote de Química. Verdade! O Corote foi meu aluno de Química. Ele era um aluno muito aplicado, educado, ele sentava na primeira carteira. E até foi um susto quando eu entrei na sala no primeiro dia. Olhei assim, eu falei, mas peraí, isso é de Mineiros, eu brinquei com ele. Aí eu falei, puta, é o Corote e tal, não sei o quê, aí. Mas ele ficou pouco tempo ali, porque acho que ele viu que a área dele não era essa, ele foi embora e acho que ele fez a melhor coisa que tem, tanto é que hoje ele é sucesso aí na área sertaneja, e ele está muito feliz com isso. Então, mas, quer dizer, nunca fui um cara chato, eu sempre fui chato, quer dizer, chato, exigente, quem trabalhou comigo sabe disso, mas sempre funcionou. Nunca deu errado as coisas, graças a Deus. Então, eu fico tranquilo. Marquei, tanto é que outro dia, muito tempo atrás, eu trabalhei muito tempo em Barra Bonita, né? Então eu conheço muitas pessoas. Mas a gente, com o tempo, vai acabando, você vai esquecendo. Só que as pessoas, graças a Deus, eu marquei muita coisa na Barra, como na região. Então, às vezes eu estou num supermercado em Jaú, eu estou numa loja em Jaú e tal. Chega uma pessoa, como é que vai, Beto? Eu lembro da pessoa. Não sei nem o nome dela. Aí eu sou sincero de perguntar. Eu falei, pera um pouquinho. Você fez faculdade na Barra? Você fez Açucarialco na Barra? Você fez o TLC na Barra? Aí eu vou me localizar, entendeu?
Ah, você trabalhou no meu TLC, você deu aula para mim e tal. Bem, é que um farmacêutico aqui do posto de saúde, Márcio de Dois Córregos, eu não lembrava mais, né? Mas ele, quando ele me conheceu não, quando ele veio trabalhar em Mineiros, ele falou na hora que ele me viu, ele falou, o que o Beto faz aqui? Ah, o Beto é farmacêutico, é o primeiro, sou o farmacêutico mais antigo da área da saúde aqui de Mineiro. E aí ele falou, nossa, ele foi meu professor lá na Barra, no Açucarial, mas eu nem lembrava. Aí tanto é que eu passo lá, converso, cumprimento ele, me chama de professor, tudo. É um menino muito bom, um menino, hoje é colega, né, farmacêutico. Eu fico contente do caminho que ele seguiu. E você nunca mais tomou caipirinha lá no Arisson, da Barra O lá Bonita? era bom, né? É... Comeu aquela Quem que coisa. levou você lá, Beto? O Serginho. O Serginho e o Beto Como Mané. que era a caipirinha? A caipirinha dele era fantástica na Com época. uma folhinha de hortelã. Aliás, a gente tomava caipirinha de sábado e domingo à tarde e comia porção de copa, né? Copa. Era muito bom. E conversava, rateava, falava, era muito gostoso. Não era uma caipirinha, né, Beto? Ah, era um tanto ali que todas as pessoas que eu levei daqui de Mineiros lá, amaram aquela caipirinha. A copa dele, eu acho que nunca vou comer igual a copa que ele comia ali. Era muito gostoso, era muito bom. É que nem eu falo, a gente vinha. E o senhorzinho brabo? Hã? E o senhorzinho é brabo, Alisson. Ele era brabo. Ah, ele era exigente. Era E um as árabe. músicas, As músicas dele eram de primeira qualidade. aquele disco, CD. Ele só gostava de música boa, de Boa. música clara, de música MPB, né? Música popular, ele gostava de música da terra, raiz. Mas se é uma coisa, me desculpa que eu vou falar, mas se é uma coisa que ele não gostava era música sertaneja. Ele ficava bravo. Ele ficava bravo. Tanto é que teve aquele domingo que a gente tava lá, um moço chegou com a maior educação do mundo. E ele, com o CD do Jean Giovanni, nunca me esqueço disso. Falou para colocar o CD lá. E ele, com toda a educação, falou: só me desculpar, mas eu não trabalho com esse tipo de música. Quer dizer, cada um tem uma preferência musical, é diferente. Olha, ele era fantástico. Ele tinha um Monza e tinha uma moto. Ele ia em encontro de moto, acredita? Ah, ele gostava. Nossa. Ele já faleceu lá em Barra. Faleceu já. Quem já. tá tocando lá, tomando conta dos negócios é o filho dele. Mas ele era uma pessoa muito, aliás, marcou a história de Barra Bonita, né? O jeito dele, as músicas, enfim. Nossa, era um ponto faz tempo que eu não vou mais, mas ia direto. eu passei lá um domingo, antes do Natal, eu fui para Barra Bonita com a minha esposa, com a minha filha e com a minha neta. E aí elas pegaram um caminho lá, eu fui para o outro. Aí eu passei em frente ali, nossa, cheio de gente, lotado, um sol, um calor que tava lotado, e as músicas eu pude parar para ouvir, é a mesma música. As músicas que o pai dele, né, que é o dono hoje, usava na época lá, legal. Então é isso, Beto. Beto, na última pergunta, no final do episódio, eu sempre deixo uma pergunta, né, a última. Não. Deixa eu perguntar, você vai ser vereador um dia? Olha, Serginho, com todo respeito aos políticos, se há duas coisas que eu não faço na minha vida, não consigo fazer, a primeira é pedir voto, certo? E a segunda é vender rifa, porque não tem coisa mais chata que vender rifa. Você vai incomodar as pessoas, você vai... Mesma coisa você ir na casa dos outros, num domingo de manhã, bater palma, o cara está descansando para pedir voto. Jamais seria político na minha vida. Beto, então, a última pergunta no final do episódio seria essa. Qual é o sentido da vida? Olha, o sentido da vida é você aproveitar todos os momentos que você pode. Os momentos bons, os momentos ruins. Porque eu acho que nos momentos ruins você cresce. E nos momentos ruins você aprende, e aprende muito. Às vezes pela dor, você aprende muito mais do que analgesia, entendeu? Porque quando fica tudo bem,
é, é, as pessoas não aprendem, né? Como falava um professor meu, esse professor meu de microbiologia, às vezes pela dor, você vai aprender a nunca mais ter dor. E porque aquela pessoa que nunca teve problema na vida, a vida se torna chata, não é? É a mesma coisa como falava o professor Luiz Carlos. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, peça para a pessoa mais ocupada do mundo. Porque a pessoa mais ocupada do mundo, ela vai arrumar um tempo para achar, para te ajudar. Agora, se pedir para uma pessoa desocupada, ela nunca vai ter tempo. É a mesma coisa da dor. Se você não sentiu a dor, como é que você sabe? Não é verdade? Então, a vida da gente, você tem que aproveitar todos os momentos. Todos os momentos. Sabe? Da sua vida, você tem que aproveitar. E é a mesma coisa durante a semana. Né? Tem os dias da semana. O pessoal posta, né, no Facebook, sextou, tal, não sei o quê. Tudo bem, amanhã segundou, entendeu? É assim a vida. Então tá bom. Roberto, eu agradeço muito você ter vindo, tá? E também eu vou aproveitar agora, eu agradeço muito ter trabalhado com você todo esse tempo de farmácia, né? Trabalhei com você, com seu filho, que tenho muita saudade dele também. Tá? Eu agradeço muito, Imagina, eu que né? agradeço, Ter foi um trabalhado prazer. junto de Porque, como eu farmácia. sempre falo, a gente ensina sempre, mas a gente aprende muito mais, não é? É isso. Aí, pessoal, nós estamos encerrando o episódio do Beto Mamed, né? Muito obrigado a todos.